Dando continuidade à série de vídeos com as diferenças dos fonemas do espanhol para o português, hoje eu vou falar sobre o C, S e Z. Fique ligado! Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar, dando continuidade aí à nossa série de vídeos com fonemas do espanhol para o português, eu vou falar sobre o C, S e o Z. Por que eu escolhi esse trio, né? Porque na verdade o som do Z, como a gente está acostumado a fazer aqui, como a gente faz em casa, o som que eu tô falando, né? Esquece a letra, como é que é a grafia, pensa no som. Casa é um som de Z, certo? Esse som não é pronunciado no espanhol, né? Então, para eles é tudo com som de S. O que na verdade é muito mais fácil, né? Se a gente parar para pensar, tudo com o mesmo som, poxa, seria mamão com açúcar para aprender, né? Mas enfim, então hoje eu quero falar um pouco dessas diferenças, tá? Lembrando que vai ajudar os falantes do espanhol que estão aprendendo português, vai ajudar os próprios brasileiros que querem também, que têm dificuldades. Eu recebo muito comentário de brasileiro com dificuldade na pronúncia do S e do Z, então vai ajudar também nessa forma, né, para essas pessoas. E também vai ajudar os brasileiros que estão aprendendo espanhol para poder ver essa diferença, né? Então vamos começar. A gente tem diferença, né, deixar bem claro uma coisa antes, que eu tô falando assim em todo vídeo, entendeu? Mas assim, é bom lembrar porque tem gente que vê um e não vê outro. Então vamos lá. Eu não sou professora de espanhol, certo? Minha pronúncia não é perfeita e também não sou professora de português, tá? Então, inclusive, se tiver algum professor de línguas me vendo esse vídeo, quiser comentar, acrescentar alguma coisa, eu acho ótimo. Eu acho que a gente só tem a aprender um com o outro, né? Eu tô falando enquanto fonoaudióloga, enquanto eu trabalho a pronúncia dos fonemas, certo? Então eu estudei essa parte, então eu tô falando nessa área, como fonoaudióloga, não como professora. Então eu não tô ensinando gramática mais a fundo, isso aí já não é comigo, mas eu quero te ajudar a melhorar a sua pronúncia, certo? Então vamos lá. A gente tem diferenças, né, nesse som do espanhol falado na Espanha para o espanhol falado na América Latina, por exemplo, né, na Colômbia, no Peru, na Argentina. Então tem essa diferença, né? Se você for ver, eu até acho que a maioria das pessoas que me segue, que me manda comentários, são latinos mesmo, estão da América Latina, não são da Espanha. Mas é interessante a gente pontuar que lá a gente tem aquele som do the, que é tipo dos Estados Unidos também, né? Que a gente não tem aqui no Brasil esse fonema. Então muitas pessoas têm dificuldade na hora de pronunciar esse fonema, porque a língua sai meio que entre os dentes. Então você faz tha, the, fi, tho, thu, tha, certo? Então a gente não tem isso aqui. Na Espanha, eles têm essa pronúncia, certo? Mas eu não vou focar muito nessa pronúncia, até porque eu acho que o público é mais voltado para cá, para quem fala o espanhol da América do Sul, na América Latina. Então, assim, eu acho que eu vou focar mais nisso, mas é só para você saber que tem essa diferença sim. Inclusive, quando eu viajei para lá, eu viajei para Madrid, e eu fiquei muito nervosa com isso, porque aqui os fonoaudiólogos brasileiros, a gente trata isso, o nome disso é ceceio, né? Ou se falar assim, fá, fé. Se aparece alguém no consultório pra mim aqui no Brasil, eu vou pensar, nossa, você precisa de fono. Só que lá existe um fonema que é falado dessa forma, então constantemente eles falam com essa língua projetada entre os dentes, né? Eu tava vendo aquela série La Casa de Papel, La Casa de Papel, que não é casa, né? Pra eles é La Casa. Então, e La Casa, né? Talvez, não sei, mas enfim, eu tava vendo essa série e eu percebi como que eles projetam a língua entre os dentes. Isso dá um nervoso pra gente que é fonoaudiólogo brasileiro, mas enfim, só um pequeno adendo, né? Então vamos começar então falando sobre essas diferenças. Eu vou partir do princípio, eu vou usar mais esse espanhol que a gente usa sem ser na Espanha, tá? Porque é tudo sa, se, si, só, su. O S é assim, certo? Tanto quando a gente usa o C que eu me refiro, gente, é no se, si, né? Óbvio que eu não tô falando no CA, que é K, có, não, eu tô falando do se e si. Sa, se, si, só, su, com som de S, se e si, escrito com C, e eu vou introduzir o Z brasileiro, porque lá o Z, za, ze, zi, zo, zu, na hora de escrever, também é pronunciado sa, se, si, só, su. Para eles é tudo assim, é mais fácil, né? Bom, então eu trouxe uma listinha aqui de palavras em espanhol. Você vai observar que a grafia difere bastante, mas que a pronúncia é a mesma. Inclusive, eu mesma tenho dificuldade na hora de falar, porque também não é o normal para mim, né? Então, vamos lá, ó. Cebra, cereza, corazón, simpatizar, gracias,
zapatos, sumo, azul, março, cielo, cena, certo? Então, o que acontece? Você vê, dá uma vontade muito grande de falar zapato, zumo, azul, né? Mas assim, não é como é pronunciado no espanhol. Então, é tudo S. Então, vamos ver agora o seguinte, olha, a diferença da pronúncia do fonema S para o fonema Z. Diante de tudo que a gente já viu nos últimos 2 vídeos, esse eu até acho que é mais fácil de você absorver, porque são fonemas muito parecidos. A única diferença do S para o Z, se a gente for trocar assim para simplificar, é que um é um fonema surdo e o outro é um fonema sonoro. Então a única diferença é que um tem vibração de prega vocal e o outro não tem. Então é isso. Se você fizer, ó, sa, se, si, só, su, tá? Se você fizer só o não tem vibração de prega vocal. A, é. São fonemas surdos, que é o que é usado no espanhol quando tá escrito Z, quando tá escrito C, quando tá escrito S, é tudo esse som, né? Só que no português, o português é muito mais difícil, né? Desculpa te informar, você que fala espanhol, você deve estar odiando a nossa língua, porque é muito mais difícil. Tem muito detalhe, é muita questão de gramática, que eu nem vou entrar nesse vídeo, tá? Tem muitas questões gramaticais que devem ser pensadas, mas pelo menos na hora de pronunciar, qual é a diferença? Olha o som do Z. É basicamente o S com vibração de prega vocal. Olha o S. Então, um tem vibração e o outro não. O Z que a gente usa no Brasil, o nosso Z, né, direitinho assim, que a gente usa, a gente faz como? A gente faz com vibração de prega vocal. E é isso que você tem que ter em mente. Za, zé, zi, zó, zu. Pensa naquele, sabe aquele mosquitinho, uma abelhinha, um insetozinho chato no seu ouvido? Zzz. É isso, é esse o som, entendeu? Assim, de uma certa forma, dá pra te ajudar pensando assim. Então, agora aqui eu trouxe pra finalizar umas palavrinhas. Eu anotei dessa vez e tenho anotado sempre, porque como tem umas em espanhol também, eu tenho medo de me confundir. Então, vamos agora às palavras do português brasileiro, né? Então, olha só, a gente tem casar, casar, certo? Tá escrito com S, aqui a gente pronuncia com som do Z, aí já é questão de gramática, complicado, né? Mas enfim, é basicamente um S entre duas vogais, a gente pronuncia com som de Z. Então, casar, certo? Não seria caça. Me caça, não. Seria casar, certo? Crise, frase. Agora olha esse aqui, para complicar a vida da pessoa, né? A gente tem 2 S's na próxima palavra, em posições diferentes, e cada uma com uma pronúncia. A gente tem ansioso, certo? Esse oso a gente faz com som de Z porque tá entre duas vogais. Se você for ver, o primeiro S tá entre o N e o I. Então a gente pronuncia com o som do S mesmo, com S. Aí já é regrinha de português, não me matem, não fui eu que inventei isso. Mas vamos lá, então a gente faz, ó, ansioso. Se fosse ler isso aqui puramente com os fonemas espanhóis, você falaria ansioso. Falaria assim, né, se você pensar só no fonema, mas não. Ansioso. Análise, mesa, certo? E aí eu trouxe também, essas são palavras que são escritas com S e que são pronunciadas com Z. E eu trouxe as com Z mesmo, né? Então eu trouxe, ó, zíper, zebra, zelador, zangado, zombar, zoológico, tudo escrito mesmo com Z. Então o que você precisa entender é que aqui no português a gente tem palavras escritas com S com som de Z, escritas com Z com esse som de Z, que eu me refiro ao nosso Z daqui, tá? A única coisa que não muda é o CSI. CSI pra gente também tem som de S, também é se. Por exemplo, bicicleta, você, pra gente também não entra Z nessa história não. Agora, o S muitas vezes pode ter som de Z e o Z tem som do Z, né? Então, assim, o que você precisa ter em mente é isso. A gente tem um número maior de fonemas do que no espanhol. Então, assim, é uma forma de você treinar. Lembre isso, lembre que tem vibração de prega vocal. Zzz, certo? É dessa forma. Eu vou até ver se tem mais alguma coisa aqui, alguma palavrinha que eu pudesse ver. Por exemplo, agora, claro que tá errado, tá?
O sapatos, em espanhol, que você escreve com Z, se eu fosse ler aqui, eu leria zapatos. Bom, então é isso. Viu uma palavra escrito com Z, o som é Z. Viu uma palavra com a grafia do S, pode ser S ou Z. Vai depender da palavra, vai depender da gramática em si. E o CE e o CI são a mesma coisa, tanto pra gente quanto pra você é a mesma coisa. Tá? Eu sei que é um pouco complicado, mas depois você pode pegar uma lista de palavras e praticar. É a melhor coisa que você pode fazer. Eu faço isso muito no consultório também com os meus pacientes. Eu peço para eles pegarem, eu falo assim, vamos treinar o fonema-alvo, né? E vamos treinar. E a pessoa repete várias palavras com aquela letra, com aquele fonema. Lembrando que a gente não pode confundir grafema e fonema, tá? Grafema é escrita, fonema é o som. Então eu quero que você ouça o som, que você entenda a pronúncia através do som. Certo? Esse é meu papel como fono, certo? Então é isso. Espero que você tenha entendido. Eu acho que eu já expliquei tudo, era basicamente isso mesmo. Mas é isso. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no meu canal, me segue no Instagram e no Facebook e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!